Vânia Lúcia. Ô Vânia, qual a tua opinião sobre o debate? Na sua opinião, quais são os principais, o que saiu melhor desse debate? Olha, na minha opinião, quem sobressaiu realmente foi o que a gente não esperava. Para mim, ficou o Josimar, a Deise e o Mauro Sérgio, porque os grandes candidatos mesmo, que é o da situação e as outras, eu achei muito fraco. Muito né? Eu esperava muito mais. E o que você acha que eles disseram de novo que te agradou mais, esses três candidatos? Para mim, quem me agradou mais foi o professor Josimar. Né? Acho que ele tem uma visão muito ampla de São Gonçalo, que ele sabe das coisas. Mais perto ali para Então tá bom. Prazer, eu sou Mário Cândido, sou professor de arte, sou curador. Já tenho um trabalho aqui na cidade há bastante tempo. Eu vou um pouco além do que você está me perguntando. Eu não acho que a questão de São Gonçalo seja nos últimos 10 anos. São Gonçalo, na verdade, jamais conseguiu estruturar uma vida cultural. E isso, eu fico baseado no debate, eu fico pensando o seguinte. Eu disse certa vez, agora há pouco tempo, São Gonçalo é tão esquisito que todos os candidatos têm razão naquilo que dizem. Na verdade, a questão de São Gonçalo não passa por uma disputa interna. São Gonçalo é abandonado, esquecido, muito mais pelo Estado. E as pessoas que estão aqui hoje tentando, articulando para mudar a cidade, na verdade se equivocam em uma série de coisas. Eu acho que o assunto mais equivocado de São Gonçalo é exatamente a questão da cultura. A gente mal consegue falar sobre questões culturais porque é muito insípido, não houve sequer um início de uma identidade cultural em São Gonçalo. Acho até que não há nenhuma identidade nem como povo gonçalense. Eu acho que a cidade tem aí o seu marco histórico nas datas de descobrimento do Brasil, na fundação da cidade, mas ainda não formulou uma identidade própria, uma data que simbolizasse um movimento cívico de identidade. Isso reflete sobretudo na cultura, que é o caso mais grave que a gente tem aqui. A cultura de São Gonçalo é completamente abandonada, não tem perspectiva, porque as pessoas que se envolvem com ela, infelizmente, também não se encontram preparadas para refletir sobre isso. Essa é meu pensamento. Essa questão da fase econômica, eu acho ela delicada para se falar, né? Eu acho que uma cidade, para mudar, ela precisa de alguns pressupostos, né? Pressuposto econômico, social e político. O pressuposto econômico até pode estar havendo novos ventos aí de mudança, mas a gente não sente isso na verdade, né? Então, assim, eu não acho que a questão seja a falta de dinheiro. É muito mais falta de reflexão sobre o que fazer em relação à cultura. Eu tenho diversos projetos, eu já dou aula em São Gonçalo há bastante tempo sobre arte. Eu sou, na verdade, responsável por criar um acervo em São Gonçalo. Artistas de São Gonçalo que se formaram junto comigo, desde a época que eu comecei dando aula em meu ateliê particular, depois passando pelo Sesc, em outros ateliês. Então, assim, na verdade, o que acontece é que a gente precisa de gente que pense a cidade de São Gonçalo. A questão de verba, acho que ela não é a questão mais grave, não. Falta muito mais ideia, muito mais reflexão do que exatamente verbo. Eu penso assim. Tá. Com relação às mídias, com a revolução tecnológica que nós estamos vivendo, nós temos em São Gonçalo uma TV comunitária que vai fazer 10 anos agora, ano que vem. E nós estamos lutando para que ela venha para o ar, né, há 10 anos. E essa semana a Dilma ela sancionou a lei que garante 30% para os produtores independentes. E eu queria saber, essa revolução tecnológica mundial, a internet, o que nós estamos fazendo aqui agora, com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, ela agora se tornou realidade, como disse o Glauber Rocha. E eu queria a tua opinião a respeito dessa revolução tecnológica, a convergência de mídias. Eu acho que isso é inevitável. Se bem que a gente vai ter que lembrar aí, por exemplo, a luta das rádios comunitárias, por exemplo, que é uma luta ferrenha dentro do Brasil. Não faz sentido você pensar numa democracia onde ocorre o monopólio da comunicação. Isso é impensável, né? Então daqui para frente vai ter que ser pensado realmente a questão das rádios, a questão da televisão. Você tem que ter uma abertura dessa possibilidade de outras pessoas poderem se manifestar. A tecnologia abriu um pouco isso, né? Mas também existe uma barreira das oficiais, das emissoras oficiais, quanto a esse material, inclusive de cunho ideológico, né? Tentando desqualificar o trabalho que esse pessoal faz com as mídias alternativas. E o pessoal também tem que se lembrar disso, é preciso se preparar, porque já que tem condições tecnológicas de vincular suas ideias, que reflita sobre as suas ideias para poder fazer isso de maneira mais profunda, interessante
e fazer essa disputa ficar igual. A verdade, a questão é essa. Tudo bem, então nós vamos ter a oportunidade de conversar melhor sobre isso. Com certeza, um abraço, Frederico. Prazer em revê-lo, estou aqui. Autoriza essa imagem? Está autorizado. Obrigado. Esta polarização aconteceu e que foi entre nós e eles. Por quê? Porque o que é real é que a mudança se faz com o novo e nós somos a alternativa real de mudança. Para quem viu o debate pela internet, deve ter tido essa percepção de que nós éramos a diferença.